Jesus, seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui nesse lugar. Orquidário, Verônica, sejam bem-vindos. A paz do Senhor. Foram os primeiros a entrar, hein? Marilda, Edileuza, Uzer, seja bem-vindo. Alexandro, Cidinha, Jaziel. Sejam todos bem-vindos, viu? A paz do Senhor para vocês. Vão chegando aí, vão se sentando. João Pedro, Ellen, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor para vocês. Genilson, seja bem-vindo. Regina, Jaziel, Wagner, sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor para vocês. Vão pegando a Bíblia de vocês aí que a gente vai usar a Bíblia. Seu Wagner, Regilane, seja bem-vinda. Regilane, falei certo, falei. Seja bem-vinda, viu, querida? Que Deus abençoe a sua vida. Benício do Pão, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. Núbia, seja bem-vinda. Seu Naldo, seja bem-vindo, o Senhor está aqui comigo. Seja bem-vindo, seu Naldo. Deus abençoe você. Sejam bem-vindos. Todos sejam bem-vindos, a paz do Senhor para vocês. Vamos pegar na Bíblia de vocês, gente, que a gente vai usar a Bíblia, viu? Hoje é Clube da Bíblia, então a gente usa a Bíblia. Jordance, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor para vocês. Vão sentando aonde der, na cadeira, no sofá, na cama, onde tiver, e vão pegando a Bíblia, vão se preparando aí pra gente estar aqui recebendo do Senhor. Poliplanter, seja bem-vindo, hein? Deus abençoe a você. Raíssa Lima, somos parentes, Raíssa, que bom, seja bem-vindo. Débora Silva, seja bem-vinda. Paz do Senhor para vocês. Oi, Raíssa, seja bem-vinda, querida. Débora, a paz do Senhor, senhora Débora, que Deus abençoe a senhora, viu? Imagina, meu amor, tamo junto. Lima, os Lima estão juntos, os Lima estão juntos. Eu sou Lima por parte de pai, lá de cima do mapa. Meu pai é lá da parte de João Pessoa, Montanhas na Paraíba. Se for você de lá também, eu nasci no Rio, mas meu pai é de lá. Então, vamos lá então começar? Vamos lá começar então. Adriana Gomes, seja bem-vinda. Andréia. Gente, todo o seu Marcos, seja bem-vindo. Todo mundo que está entrando, seja bem-vindo, viu? A paz do Senhor para vocês todos. Hoje a gente vai dar início aqui. Início não, a gente vai dar continuidade ao Clube da Bíblia. Ixi! Será que somos parentes, Raíssa? Vamos ver depois isso aí, viu? Vamos falar depois pelo chat. Vamos, vai que é meu primo. Eu tenho um primo que eu não sei nem de onde nasceu. Mas enfim, eu tenho primo espalhado pelo Brasil inteiro. Vamos lá então. Boa noite, Gabriela. Seja bem-vindo. Beleza, querida? Te espero. Oi, entrou. Seja bem-vindo. Gente, vamos dar continuidade? Para quem não me conhece, para quem é novo aqui, tá? Eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você no seu processo de cura e libertação com o Senhor, automaticamente desenvolver um relacionamento com Deus, que esse é o ministério que Ele deu para eu administrar, ensinar o cristão e o não cristão a desenvolver o relacionamento com Ele. E dentro do ministério Ele deu a ideia da gente fazer um clube da Bíblia, para a gente estar aqui lendo mais da palavra, porque relacionamento com Deus é você ler a palavra de Deus. Então tem muitas pessoas que não têm facilidade de pegar a Bíblia e ter uma disciplina de ler. Então aqui é um incentivo para fazer você ter a curiosidade de querer ler a Bíblia e começar a vir a desenvolver um relacionamento com o Senhor, ok? Então o que eu estou fazendo com vocês aqui, que a gente está começando em Gênesis, é para a gente começar desde o início, saber como é que Deus tratava Adão e Adão tratava a Deus, ok? Uma intimidade que eles tinham, uma interatividade. Vivi Motiva, seja bem-vinda, viu? A paz do Senhor, querida. E para a gente poder despertar essa vontade em nós também querer ter essa desenvoltura com Deus, para a gente desenvolver com Ele um relacionamento. Então aqui no TikTok, né, aqui no perfil, a gente tem toda sexta-feira às 9 horas, geralmente é às 9 horas, mas essas 2 semanas está sendo às 9h30, ok? Acredito que semana que vem já volto por horário normal. Então, toda sexta-feira a gente tem aqui o Clube da Bíblia, que a gente vai estar aqui lendo. A gente começou em Gênesis, então a gente vai dar continuidade até o final, e assim Deus vai nos instruindo, Ele vai nos direcionando. E aqui no perfil, para quem não sabe, já existe a Bíblia em áudio.
que a gente já está no Novo Testamento, que a gente está no livro de 1 Coríntios, mas tem lá, separado por cores, cada cor do Bíblia em Áudio é um livro diferente. Então, se você quiser acompanhar também para poder vir a ouvir a palavra de Deus e edificar a sua fé, também seja bem-vindo. Precisamos orar por todo mundo, Denis, não só pelo Bolsonaro, mas por todas as pessoas do mundo inteiro, ok? Vamos ter um coração mais doador. Então vamos começar, gente. Vamos estar aqui fazendo uma oração para estar convidando o Senhor Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco? Vamos lá? Seu Ademir, obrigada por estar seguindo, seguidor crioula. Seja bem-vindo, viu? Agmon, Ademir, Denis Carvalho, sejam todo mundo bem-vindos. Nina Eunice, vamos aqui fazer uma oração então, gente? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por estar trazendo seus filhos. Obrigada por estar trazendo aquele que te conhece, aquele que não te conhece. Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui conosco, Pai. Adentro em nossos corações, estamos com corações receptíveis para ouvir a Tua palavra, para sentir a Tua presença. Estamos com os corações receptíveis para deixar o Senhor mexer, o Senhor tratar conforme a Sua vontade, Senhor. Queremos ficar mais parecidos contigo, queremos ser seus filhos, que a gente dê orgulho para o Senhor em ter um relacionamento desenvolvido contigo com maior profundidade, Pai. Pai, ensina-nos o caminho que devemos andar. Ensina-nos, Senhor, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Prometemos ser obedientes a Ti e a Te buscar em fidelidade, Senhor, gerando contigo um relacionamento com maior profundidade, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Vamos lá, então, começar? Vamos começar, então. Vivi, obrigada pelo presente, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Então, vocês vão entrando, vão pegar a Bíblia de vocês. No Clube da Bíblia, geralmente, eu leio. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Tem umas músicas que são mais altas que a outra. No Clube da Bíblia, geralmente, eu... Seu Jair, o senhor entrou, glória a Deus, que bom que o senhor conseguiu, viu? Eu até atrasei um pouquinho, atrasei 3 minutinhos, fez a diferença pro senhor, então. Vamos lá então, gente? Vamos lá começar? Então vamos lá, pega a tua Bíblia aí onde você estiver para você me acompanhar. A minha Bíblia é um pouquinho diferente, mas eu vou pausadamente para você ir acompanhando na sua, ou se não, acompanha por aqui mesmo, tá bom? Vamos lá então. Então a gente está em Gênesis, capítulo 4, versículo 1, que fala assim: Adão teve relações com Eva, e a sua mulher, e ela ficou grávida. Ela deu à luz a um filho e disse: Com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. E depois teve outro filho chamado Abel, o irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: Vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Então Deus disse: Por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você está amaldiçoando e não poderá mais cultivar. Por isso você está amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá mais. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: Eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei que andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da sua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: Isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança.
Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e o chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque teve duas mulheres, uma delas se chamava Ada e a outra Silá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e viviam em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocavam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naamã. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, escutem-me. Mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Adão e sua mulher tiveram outro filho, ela disse. Deus me deu outro filho para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Sete foi o pai de um filho, e o chamou de Enos. Foi neste tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Esse aqui é o capítulo 4 de Gênesis, isso. Vocês têm alguma coisa para falar? Tem algumas dúvidas para tirar relacionado ao que foi lido? Tem? Se tiver, bota nos comentários que a gente interage, tá? O Clube da Bíblia tem interação e a gente vai conversando conforme vão surgindo dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida referente ao capítulo 4 de Gênesis ou outra dúvida referente sobre a parte bíblica, tô aqui para te ajudar, tá bom? Então vamos lá. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? No capítulo 4, Deus destacou para mim do versículo 3 ao versículo 5, que eu vou estar lendo aqui para vocês. No versículo 3 fala assim: o tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho e matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. O que a gente pode aprender aqui, do versículo 3 ao versículo 5? O que a gente pode aprender? Se a gente pegar para ler, prestar atenção aqui, logo no início do versículo 3, fala assim: um dia Caim pegou alguns produtos. Ou seja, depois a gente discute sobre isso, André, mas deixa eu dar continuidade aqui, ok? Senão eu perco o raciocínio. Vamos dar continuidade aqui. Aqui no versículo 3 está falando assim: o tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus. Então vamos tentar pegar aqui Caim e Abel na parte da oferta, ok? Deus tem uma palavra aqui para falar conosco, tem uma mensagem para passar para a gente. A gente precisa se atentar a um detalhe. A Bíblia, ela nos fala que, principalmente no Antigo Testamento, que o povo de Deus, quando ofertava algo a Deus, eles davam a primícia. A primícia é o primeiro, é a melhor parte, entende? Para o Senhor, ok? Eles tinham esses costumes dentro do povo de Deus, dar a primícia para o Senhor. Aqui, no versículo 3, está dizendo que Caim pegou, como se ele tivesse pegado, ele não escolheu. Ele foi lá e pegou qualquer coisa e deu para Deus em oferta.
E Abel, tá sendo bem específico, Abel pegou a melhor parte. Ele pegou o primeiro carneirinho nascido. Ou seja, Abel aqui teve um amor, teve um zelo, teve uma preocupação em querer dar o melhor dele para Deus. Ok? E Caim, ele pegou simplesmente produtos lá dele, lá da agricultura dele, e deu para Deus. O que Deus quer que a gente entenda dessa parte? Qual é a diferença que ele está querendo que a gente entenda disso aqui? A gente precisa entender que Deus é onisciente. Então não é o que você oferta para Deus. Entende? Não é assim, não é só o que você oferta para Deus. É como você oferta para Deus e qual é a intenção do seu coração quando você oferta para Deus. Quando Abel aqui teve a intenção de dar o melhor para Deus, ele se preocupou em querer dar o melhor, ou seja, ele se preocupou em fazer um trabalho com excelência. Ele se preocupou em querer agradar ao Senhor. Caim não teve essa preocupação. Caim pegou alguns alimentos, alguns produtos. Cadê? Vou ler aqui com a palavra. Alguns produtos da terra. Isso dá a entender um certo desleixo. Entende? Ele não teve uma preocupação de pegar o melhor produto da terra. Ele pegou alguns produtos da terra. Então a intenção do coração de Caim não era tão boa quanto a de Abel. Por isso que teve a diferença na hora da receptividade de Deus. Deus sabia a intenção do coração de Caim e sabia a intenção de coração do Abel. Abel deu com amor, Abel deu com zelo, Abel deu com excelência, Abel quis entregar o melhor. Caim pegou qualquer coisa e deu para Deus como oferta. Entende? O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? No seu processo, você com Deus, você não deu processo com Deus de cura e libertação. Você é o Caim ou você é o Abel? Você busca o Senhor por interesse e faz de qualquer jeito? Ou você é o Abel que se dedica ao Senhor em excelência e busca dar o seu melhor para Ele todos os dias? Isso Deus quer saber de nós. O Clube da Bíblia é um pouco meio reflexivo, para a gente poder também aprender. Seu Jair, obrigada por todos os presentes que o Senhor me deu, hein? Que Deus te abençoe. Entende? Então, no seu processo com o Senhor, você tem feito de qualquer jeito ou você tem feito com amor? Você tem dado o seu melhor? É uma mera rotina e formalidade para você buscar a presença de Deus? Ou você busca a presença de Deus porque você ama estar na presença de Deus? Entende? Edmilson, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Deus quer saber isso de ti. Hoje é um pouco de confronto. Porque existe uma diferença muito grande quando a gente busca a presença de Deus porque a gente o ama e queremos estar na presença dele, ou a gente busca a presença de Deus por conta de uma religiosidade, porque está dizendo que a gente precisa estar na presença de Deus para poder conhecê-lo. Entende, gente? Então precisa dentro de você ser mais Abel do que Caim. Caim fazia as coisas de qualquer jeito. Abel fazia as coisas com excelência. Abel dava o melhor para Deus. Então Deus quer de você o seu melhor. Deus não quer que você trate ele com uma mera formalidade. Deus quer que você trate ele com intimidade. Tem diferença. Porque a intimidade vai desenvolver em você... Obrigada pelo compartilhamento, Vivi. A intimidade vai dar para você, vai partir entre vocês um aprofundamento. Você sempre vai querer mais estar na presença de Deus. Você sempre vai querer mais buscar a presença de Deus. Você vai sentir alegria, você vai sentir bem-estar, você vai querer estar na presença de Deus. Você vai deixar de adaptar Deus à sua vida. E você vai começar a adaptar a sua vida em Deus. É diferente. Entende? No início, todos nós começamos adaptando a Deus na nossa vida. Aí é lá 20 minutinhos, 30 minutinhos, 5 minutinhos é o suficiente. Eu li uma mensagem aqui, é o suficiente.
Só que quando você começa a querer fazer com excelência para o Senhor, quando você começa a querer desenvolver com Ele realmente, e você começa se permitindo ser deixado ser amado por Ele, ser envolto pelo amor de Deus na sua vida, você começa a deixar de fazer por obrigação, de encaixar Deus na sua vida, e você começa a se encaixar em Deus. Aí você vai ter a preocupação que aquele horário ali que você separou para estar na presença de Deus seja totalmente preenchido por Ele. Aí você vai ver que quando você tiver um compromisso que seja no mesmo horário que você separou para Deus, você não vai botar Deus pro lado. Você não vai falar assim, não, dá para eu pegar esse horário aqui que era de Deus e colocar o compromisso aqui, eu coloco Deus de tarde, ou Deus de noite, ou Deus de madrugada, entende? E eu vou fazer na minha vida aqui num ritmo que dá para encaixar todo mundo. Não, isso não vai acontecer com você. Porque quando você começa a priorizar Deus na sua vida, você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua vida, vai ver lá o seu cronograma de reunião, de trabalho, de tudo, das suas tarefas do dia a dia, e você vai encaixar a sua vida no tempo que você tem com Deus. Porque o tempo que você tem com Deus passou a ser prioridade para você. Entende? Você não vai fazer ao contrário, encaixar Deus no seu tempo, você vai encaixar o seu tempo em Deus. Então, a parte da manhã é prioridade para você, então você vai ter a parte da manhã toda livre, porque a parte da manhã toda livre é de Deus. A parte da tarde ou a parte da noite, então você vai encaixar a sua vida, a sua rotina, aonde Deus não está, porque uma parte do seu dia é exclusivamente dele. Entende? Silvinha, seja bem-vinda, querida, boa noite. Sônia, seja bem-vinda, paz do Senhor para vocês. Entende, gente? Então é isso que Deus quer de nós. É essa a intenção de Abel quando fez a oferta do carneirinho para Deus. Deus viu a intenção do coração dele, por isso que ele gostou da oferta de Abel e não gostou da oferta de Caim. Porque Caim deu de qualquer jeito. Caim pegou um produto e entregou para ele e falou, aqui está a sua oferta. Estou cumprindo com a minha obrigação de ofertar algo a você, está aqui. Abel não. Abel pegou o melhor, separou as melhores partes para Deus e fez a oferta para Deus. Ele teve um cuidado, ele teve um zelo. E Deus viu a intenção do coração dele, que era uma intenção boa. Então seja você assim para com o Senhor. Que você desenvolva um relacionamento com Deus de intimidade. Que você queira estar na presença dele. Entende? Porque você o ama, porque você está aprendendo a amar, porque você está aprendendo a se deixar ser amado pelo Senhor. Entende, gente? Então é isso que Deus espera de nós. Porque Deus quer de nós, Deus quer de você, o relacionamento que ele tinha com Adão, quando começou o mundo. A gente está no capítulo 4, se você pegar para ler o capítulo 1, você vai ver que Deus está lá fazendo a separação do dia e da noite, construindo o mundo. A partir do capítulo 2, ele já está falando lá com Adão, ok? Já teve, enfim, já está falando com Adão. Fez Adão e começou a falar com ele, entende? Começou a delegar ordens para ele. Tem uma parte aqui, se eu não me engano, acho que é não sei se é no 3 ou se é no 2, que fala que Adão escutou os passos de Deus no Jardim do Éden. Para alguém escutar os passos de Deus, é muita intimidade, gente. É muito entrosamento, é muito perto. Entende? Então é isso que Deus quer ter contigo. Deus quer ter com você um entrosamento, uma intimidade que você venha desenvolver com o Senhor esse relacionamento, que você não venha mais depender de ninguém, que você venha apenas depender de Deus. Não é impossível. Se você acreditar pela fé que é possível, tudo é possível ao que crê. Você vai começar a conhecer ao Senhor de uma forma diferenciada que muitos não conhecem. Muitos vivem uma religiosidade. Muitos conhecem o Deus da Bíblia Sagrada. Mas ninguém conhece o Deus fora a Bíblia. No relacionamento, na desenvoltura. Entende? Então só depende de você. Pela fé, você só consegue alcançar esse estágio de conhecer a Deus dessa forma que eu estou te falando, exercendo a sua fé e praticando ela todos os dias, trazendo Deus à existência na sua vida. Você vai conseguir conhecer a Deus de uma forma diferenciada que muitos não conhecem.
Entende? Pela fé. Deus é espírito. Você precisa estar com o seu espírito despertado para conhecer a Deus. Para você despertar o seu espírito que habita dentro de você, você precisa procurar a Deus em relacionamento. Desenvolver com Ele uma maior profundidade. Sair da religiosidade e trazer Deus à existência na sua vida. Porque dessa forma o seu espírito vai ser despertado e você vai se conectar com Deus e você vai começar a entender o que muitos não entendem. Porque você, pela fé, decidiu acreditar. Entende? Tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Então o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui também? Tudo que você for fazer na sua vida, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Seja o seu trabalho, seja a sua família, seja seus amigos, seja a sua rotina. Faça como você estiver fazendo para Deus. Não busque reconhecimento do ser humano. Não busque o reconhecimento do teu chefe, do teu trabalho, de lugar nenhum. Não busque reconhecimento dos fornecedores da sua empresa, não busque reconhecimento dos clientes, não busque dos pacientes, não busque de lugar nenhum. Busque o reconhecimento do Senhor. E faça o seu trabalho com excelência. Porque Deus vai estar vendo a intenção do seu coração. Eu não sei aqui com que você trabalha, eu não sei qual é a sua rotina. Mas tudo que você fizer, faça com excelência. Dê o seu melhor. Porque a gente pode dar o nosso melhor em tudo que a gente escolhe fazer. Então é isso que Deus quer de você. Que você dê o seu melhor. O reconhecimento não virá do homem. Algumas pessoas podem até te agradecer pelo que você está fazendo. Ou podem até ser uma pessoa assim mais generosa para contigo. Mas não tenha a expectativa de ter essa generosidade do ser humano. Porque todo bem que a gente faz para alguém, esse bem volta para a gente de alguma forma. São sementes que a gente está plantando, que elas vão passar um tempo de desenvolvimento, e no momento certo, Deus vai trazer para você conforme você estiver precisando e necessitando no momento. Algum bem vai voltar para ti de um bem que você plantou. Ok? Então, tudo que a gente faz são sementes que a gente planta. Então, se você pode plantar sementes boas para você colher bons frutos, planta. Se você só tiver a alternativa de plantar sementes ruins, nem tenta, não faça. Não abra a boca, não diga, não faça, fica na tua. Por quê? Porque você vai estar plantando mal em alguém, em alguma coisa, e você vai colher em dobro o que você está plantando e mais o mal que você fez para alguém. Por que eu estou falando isso aqui? Porque tem muitas pessoas que gostam de dar as suas opiniões. Então, tudo que você faz, tanto no seu comportamento quanto na sua fala, são sementes que você está lançando. Sim, viver a lei do retorno. São sementes que você está lançando. Tanto que você fala como você faz no seu comportamento. Então, se você está praticando mal, se você está falando mal, se você está fazendo alguma maldade, você vai colher aquela maldade em algum momento da sua vida. Ela vai voltar para você. Não sou eu que estou conjecturando. É a própria Vivi está falando aqui, é a lei do retorno, é a lei da semeadura. A gente colhe o que a gente planta. Então, se você não tem nada para acrescentar na vida de ninguém, não faça e não fale. Porque tudo que a gente fala se torna decreto, é profetização na vida do outro. Então, em vez de você amaldiçoar alguém, ok? Abençoa. Se você não pode abençoar, então não faça nada, fica quietinho. Entende? Porque aí você ficando quietinho, você não lança palavras ao vento. Uma vez que a gente lança a palavra, a gente não tem como colocá-la de novo para dentro da gente. Entende? A gente não tem como engolir o que a gente falou. Por quê? Uma vez que a gente fala uma palavra de maldição que venha afetar alguém de uma maneira negativa, a gente está entristecendo o coração de outra pessoa. Então você está colhendo pelo que você lançou e você está colhendo pelo recebimento da outra pessoa. Então você está colhendo duas vezes. Depois você não sabe por que a porta fecha, porque o amigo vai embora, ou porque o cliente não chega, ou porque o paciente te troca por um outro doutor, uma outra doutora. Entende? Você não sabe por que então que as vendas estavam lá em cima, top, alcançando a meta todo mês, e do nada deu uma queda. Por quê? Porque você em algum momento
lançou uma semente negativa e está recolhendo o retorno. Entende? Então a gente precisa ter cuidado, sermos prudentes e andarmos em vigilância. Entende? Tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Então o que Deus quer mais de nós aqui? Mas, ele tá dizendo aqui, além de fazer tudo com excelência, precisamos fazer tudo com amor, tá? Querendo sempre dar o nosso melhor. Então, o que Deus também quer que a gente entenda aqui? Abel deu o primeiro carneirinho para Deus. Ele teve o cuidado de escolher os melhores partes, eu já falei. E Caim pegou qualquer produto. Então, a gente já tá quase encerrando aqui, ok? Então, o que Deus também quer que a gente fale isso aqui? É preciso estar atento. A gente precisa estar atento ao fazer algo para Deus, pois Ele conhece a intenção do nosso coração. Se for fazer de qualquer jeito, é melhor não fazer o que eu acabei de falar aqui. Se for para falar qualquer coisa que vá ferir alguém, ou se você for fazer de qualquer jeito, não faça. Não faça para aparecer, não faça para ficar bem com o outro, não faça. Porque você vai colher o que você está plantando. Mas se você for fazer algo para alguém, ou para si mesmo, faça com excelência. Dê o seu melhor. Vamos dar um exemplo aqui de trabalho. Acredito que muita gente aqui deve trabalhar. Geralmente, quando a gente está no trabalho, a gente sabe que a gente tem uma capacidade para um determinado assunto, ok? Você sabe que naquela capacidade que você desenvolveu ali, você pode dar o além do que você está dando. Só que se você der o além que você está dando, você está esperando o reconhecimento do teu chefe. Só que o teu chefe não necessariamente vai te reconhecer. Só que se você pode dar o além que você está dando para melhorar o seu próprio trabalho e melhorar o seu desempenho dentro do lugar que você trabalha, faça. Mas não faça para pegar a atenção do teu chefe, nem a atenção da diretoria, nem a atenção da empresa. Faça porque você pode fazer e que você quer dar o melhor para o Senhor. Lembra que eu falei aqui no início de você dar o seu melhor para Deus? É isso. Se você tem a capacidade de fazer e você sabe que você pode fazer, faça. A recompensa vai vir de Deus. Vai vir dentro do lugar que você está trabalhando? Não necessariamente. Às vezes Deus pode fechar a porta onde você está trabalhando e abrir uma outra porta numa outra empresa para ganhar o melhor salário por conta daquilo que você fez ali. Entende? Por conta da excelência que você trabalhou ali. Porque você se doou sem esperar nada em troca. Entende? Então a gente precisa entender algo aqui que é importante e que você vai aprender quando você começar a desenvolver o seu relacionamento com Deus. Você nasceu para agradar o Senhor. Você não nasceu para agradar um homem. Você não nasceu para agradar o ser humano, a mulher, o homem, que seja. Você nasceu para agradar o Senhor. Porque é o Senhor que tem os seus propósitos de vida para a sua vida. Quem vai determinar o que você vai ser? Quais são os propósitos de Deus para você? Quais são os milagres? Quais são as promessas? É Deus. Então você nasceu para agradar o Senhor. Você nasceu para desenvolver um relacionamento com o Senhor. Você quer saber quais são os propósitos de Deus para sua vida? Desenvolve um relacionamento com Ele. Entende? Quando eu falo desenvolve um relacionamento com Deus, eu não falo simplesmente por uma mera formalidade que você tem que frequentar uma denominação ou uma igreja. Relacionamento com Deus não é frequentar somente denominação. É você e Deus no seu individual. Entende? É você se permitir deixar Ele tratar, curar você, libertar você. É você deixar Ele permitir entrar naquele quartinho da bagunça que está dentro de você, que você não deixa ninguém tocar, porque você está botando várias barreiras na frente. É isso que Deus quer livrar você. Porque cada feridinha que está dentro de você, cada traumazinho, é um cativeiro. Emocional, físico e espiritual. Entende? Então, para você desenvolver esse relacionamento com Deus, você tem que permitir Ele mexer nesses cativeirozinhos, abrir o cadeado, quebrar a corrente e libertar você do cativeiro que você se encontra.
E quando ele nos liberta dos cativeiros que nós nos encontramos, que muitas das vezes ou a gente entra por falta de conhecimento, ou outras pessoas nos colocam. Entende? Tem muitas pessoas aqui que têm trauma de infância. Então, um trauma de infância seria outras pessoas que te colocaram nesse cativeiro emocional, que se tornou um cativeiro físico, porque atingiu o seu físico, atingiu o seu emocional. E você tá lá preso, no passado, num cativeiro que você não consegue sair sozinho. É esse cativeiro que Deus quer te tirar, para você desenvolver com o Senhor um relacionamento, para vir viver os propósitos dele para sua vida. Por isso que ler a palavra de Deus é tão importante. Por isso que Deus falou: filha, eu quero que você faça o clube da Bíblia, comece em Gênesis e dê continuidade à Bíblia em áudio a partir do Novo Testamento. Então a gente aqui, nessa família aqui, a gente lê a Bíblia da hora que acorda, da hora que vai dormir. Então, se você quer se alimentar da palavra de Deus para fortalecer a sua fé e desenvolver um relacionamento com o Senhor, faça parte da família. Tô postando vídeo aqui no TikTok, é a única plataforma que eu posto. Então, geralmente chega por volta de umas 9 da manhã. Mas a partir das 7 da manhã já tem vídeo no YouTube, que é o devocional. Entende? Então, só depende de você querer viver os planos do Senhor para sua vida. É só você determinar: a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura, eu quero fazer jus à oração de reconhecimento que eu fiz de Jesus e quero viver o novo de Deus para minha vida. Quero ser uma nova criatura. Porque sim, Vivi, tem a maldição hereditária também, que só é liberta através da cura e da libertação. Então a pessoa tem que se curar através do relacionamento com o Senhor. Tá bom? Eu falo isso porque eu acabei de ser curada de uma maldição hereditária. Durou mais ou menos uns 8 anos aí para poder ser curado. Mas fui liberta em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Mas a maldição hereditária, ela é curada e liberta através do relacionamento com o Senhor. Tá bom? Então, gente, só depende de você. Eu fico observando aqui nas redes sociais, além de estar aqui botando os vídeos para vocês verem, eu fico observando que geralmente as pessoas estão muito atrás de revelações a jatos. O que seria uma revelação a jato? Aquela revelação dos 3 minutinhos, igual geração micro-ondas. Vai lá, escuta o que o profeta está falando, absorve aquilo como verdade para sua vida, dá um glória a Deus, aleluia, e segue a sua vida como se nada tivesse acontecido. Eu tenho algo para te dizer. Geralmente isso não se cumpre na sua vida, porque você não tem relacionamento com Deus. Entende? Então muitas pessoas estão se enganando. O tempo está passando, a pessoa está se enganando, achando que vai viver aquilo que foi profetizado para ela, se ela não tem relacionamento com Deus. Se ela vive um sincretismo religioso. Se você é um cristão, mas você vai lá e pega conhecimento e adere adaptações no seu relacionamento com Deus ali, você está vivendo um sincretismo religioso. Vou ser mais claro para você entender essa palavra. Porque essa palavra para muitas pessoas aqui é nova. Quando você você cristão, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, reconheceu Jesus como Filho de Deus, fez a oração de reconhecimento, só que você ainda tem práticas da sua velha natureza, que você vai lá consultar de vez em quando o tarô, você vai lá de vez em quando consultar o seu horóscopo, você vai lá de vez em quando faz uma simpatiazinha aqui, você vai lá de vez em quando usa um amuleto ali. Entende? Ou seja, você está buscando costumes, você está buscando resposta em lugares que não é para você buscar. Você está usando costumes ainda de costumes pagãos, de religiões pagãs. Você está aderindo, você está trazendo carga, bagagem para o seu relacionamento com Deus, para você se tornar nova criatura, só que você não deixa a sua velha criatura ir embora. Então você está vivendo um sincretismo religioso, a qual você coloca
adereços, vamos colocar assim, no seu relacionamento com o Senhor. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, esse sincretismo religioso que as pessoas trazem, bagagens da sua origem antiga, são tudo cultuação de deuses pagãos. E se você começar a ler a Bíblia, de Gênesis para frente, você vai ver que o tempo todo Deus está falando que abomina o povo de Deus que procura os deuses pagãos e cultuam deuses pagãos. Eu não sei se você tem conhecimento, mas deuses pagãos não é Deus da Santíssima Trindade. Deuses pagãos não salva você. Deuses pagãos nada mais são do que demônios e potestades e principados. Eu fiz um vídeo explicando sobre isso, por alto. Eu não fiz como eu queria fazer. Eu queria fazer um vídeo mais completo, mas o Senhor me vedou nisso. Ele falou assim, vamos começar aos poucos, para a gente não assustar todo mundo, ok? Então eu fiz um vídeo mais superficial, falando sobre os deuses pagãos. Mas eu cheguei no conteúdo que ele queria, de alertar o povo de Deus, para tirar esse sincretismo que as pessoas usam, de buscar resposta em outros lugares e usar de atos, ok? De atos, de costumes de deuses pagãos e trazer para a vida da religiosidade. Então as pessoas, quando elas... Por que eu cheguei nessa parte aqui com você? Porque eu estava falando sobre que as pessoas, elas estão muito acostumadas a pegar a mensagem, escutar, absorver aquilo ali e acabou. Só que se você não tiver o seu relacionamento com Deus desenvolvido, e aquela mensagem que você escutou, não necessariamente aquela mensagem é para ti. Só que a sua velha natureza quer que seja. E aí que entra o que eu te falei, que entra o sincretismo religioso. Porque você tá ainda com a velha criatura dentro de ti. Algo que a gente precisa também entender aqui. Sim, nutricionista Gil. Também, ok? Também. Mas eu não sou contra essas pessoas. O que a gente precisa entender é o seguinte. O que a gente precisa entender disso aqui, que Deus quer que a gente entenda nisso aqui, que eu não sei nem por que eu entrei aqui, mas vamos continuar. Você é uma pessoa, vamos botar aqui, você é uma pessoa A, ok? Você é a pessoa A. Deus tem um propósito específico para você, que é a pessoa A. Aí você tá lá, vendo a mensagem, e você acha que aquela mensagem ali tem alguma coisa a ver com o que você está passando no momento. Só que aquela mensagem que você está escutando não necessariamente é para você. Porque aquela mensagem pode ser para a pessoa B, D, F, H e G. E não necessariamente para ti. Entende? E você pega aquela verdade como verdade, você atribui na sua vida e você pode atrapalhar os planos do Senhor para a sua vida. Então, o que você tem que fazer? Não estou falando isso para você me colocar como exclusivo na sua vida. Pelo contrário, o que eu vou falar para você aqui também você tem que fazer comigo. O teste com o Senhor. Toda palavra que você escuta, você tem que pegar a palavra que você escutou e apresentar para Deus e falar: Pai, Senhor, Jesus, essa palavra que eu escutei da pessoa que falou tal coisa é para minha vida? É isso que o Senhor tem para mim? Está de acordo com a sua vontade? O que você começa com esse ato que você está fazendo? Confiança e dependência em Deus. Você já está começando a gerar um relacionamento com Ele. Entende? Ele vai te dizer se é ou não. Ele vai testificar para você se é ou não. Entende? Outra coisa também que eu trouxe. Sim, Sirlene. Outra coisa que eu também trouxe, porque eu também quero que você entenda disso aqui que a gente está falando. Além de dar mensagem não ser para você, para viver os planos de Deus para sua vida, você precisa manter com Ele um relacionamento. Não é só fazer oração de reconhecimento. Porque tem muito cristão que está achando que é só fazer oração de reconhecimento
e frequentar o culto e é o suficiente. Não, isso é raso para o Senhor. Deus quer que você entre no aprofundamento, quer que você mergulhe, quer que as suas raízes desçam mais. Então, para você viver os planos de Deus para sua vida, seja promessa, milagres, propósitos, você precisa se preparar antes, você precisa passar por um processo de cura e libertação para ser preparado pelas mãos do Senhor, para tirar o pecado que existe dentro de você, para você passar a ter uma vida de santidade com Deus, para poder ser aprovado por Deus, para Ele te entregar nas tuas mãos o que Ele preparou você o período todo. Por isso que muitas pessoas aqui estão no deserto. A fase do deserto antecede a promessa, ok? Só que o deserto ele pode durar 40 anos, como ele pode durar 40 dias, vai depender de você. Então, se você começar a acreditar em tudo que você escuta, pode atrasar o seu processo. Mas como é que você faz a distinção disso para a tua vida? Desenvolvendo um relacionamento com Deus. Porque quando você escutar uma mensagem que não é para ti, o próprio Espírito Santo vai te dar um alerta. Ele vai acionar, você vai falar assim, filha, isso não é para você. Porque você desenvolveu um relacionamento com Deus e entende como Deus fala contigo. Entende? Então espere, nutricionista Gil, espere. Porque quando a gente espera, seu Jair, que Deus te abençoe. Quando a gente espera e a gente obedece o que Deus manda pra gente fazer, Ele se responsabiliza por você. Se Ele fechou todas as portas na sua vida, é porque Ele quer tratar você. Ele quer curar você, Ele quer libertar você, Ele quer fazer que você aprenda a depender dEle, Ele quer que você aprenda a confiar nele, Ele quer que você aprenda a desenvolver com Ele um relacionamento. Entende? Então, como é que a gente busca um relacionamento com o Senhor? Leitura da palavra. Começa aí. Leitura da palavra, oração, jejum, adoração. A leitura da palavra precisa ser praticada, porque se não for praticada, não existe transformação. Sim, nutricionista Gil, demora muito. Mas por que demora muito? Porque você está cheio de... Como que eu vou te explicar? Eu vou usar o exemplo da peneira de novo. Eu uso muito o exemplo da peneira aqui. Por que nosso processo demora muito? Imagina que você é uma peneira. A peneira ela tem vários buraquinhos, ok? Então, cada buraquinho da peneira seria uma feridinha que está com você, um costume, uma ferida que você tenha, um trauma que você tenha, um costume que você tenha, um comportamento que você tenha. Entende? Para a gente viver os planos do Senhor, a gente precisa estar de acordo com a vontade dEle. De acordo com a vontade dEle e de acordo com os propósitos que Ele tem para ti. Então, é a gente que se adequa a Deus, não é Deus que se adequa a gente. Deus se sustenta sozinho. A gente não sustenta um segundo sozinho. Principalmente quando a oposição vem contra a gente. Entende? Então, por que demora muito? Porque Deus está te lapidando. Deus está forjando, Deus está trabalhando, Deus está limpando, Deus está curando. E você tem que se permitir passar. Quanto mais você demorar a entrar embaixo da autoridade de Deus, se submeter à autoridade dele, para poder ser trabalhado pelas mãos dele, maior tempo você vai estar no seu deserto e maior vai demorar mais ainda. Entendeu? Não, Sirlene, não é impossível. Não é impossível. Depende de você. Isso é verdade. O povo não quer orar, não quer estudar a palavra, não quer jejuar e quer viver os planos do Senhor. Isso é verdade. Dessa forma, realmente é impossível. Aí fica vivendo superficial, fica aquele crente no meio do muro, em cima do muro. Não é quente nem frio, é no meio. E Deus vomita essas pessoas, né? A própria Bíblia nos afirma isso. A gente precisa desenvolver um relacionamento com o Senhor. Entende? Começa aos poucos. Quem tá aqui, começa aos poucos. O que eu tô falando pra vocês aqui, gente, eu demorei 8 anos para aprender. Só que não necessariamente o seu processo vai demorar 8 anos. Às vezes o seu processo vai durar 6 meses. Porque é de acordo com o propósito de Deus para sua vida. De acordo com o que Ele tem para ti. E é de acordo com o que você entrega para Ele. Uma coisa importante aqui, Deus age na reciprocidade. Então, se você dá o raso para Deus, é o raso que você vai ter de Deus. Mas se você mergulha no profundo com o Senhor,
e abre, escancara as portas da sua vida para ele mexer onde ele quiser, dá acesso 100% para ele, ele vai fazer você entrar no profundo, ele vai trazer para ti, ele vai ser recíproco com você no profundo também. Aí você vive a totalidade do Senhor, porque você deu a sua totalidade para ele. Entende? Então existe um preço a ser pago, tanto no raso como no profundo. É o que eu falei aqui ontem. Ontem a gente teve uma live sobre isso. Se você vai ter o trabalho de entregar o raso para Deus, que é o mesmo trabalho de entregar o profundo, entrega logo o profundo. Está garantido de você viver a totalidade do Senhor. Entende? Não se contente com o raso, se você pode ter o 100% do Senhor. Só depende de você. Só que as pessoas, elas têm que parar de se enganar. Entende? Botar panos quentes na situação. As pessoas, o ser humano, ela tem que começar a encarar de frente os problemas que estão passando para poder estar de acordo com a vontade do Senhor e agradar a Deus. Entende, gente? Então pega aqui o Clube da Bíblia para poder ler, para poder aprender mais a palavra. Você que nunca teve contato com a Bíblia, te convido para você estar aqui no Clube da Bíblia toda sexta-feira às 9 horas da noite, para estar aqui conhecendo. Tem a Bíblia em áudio nas plataformas, a gente está no livro de 1 Coríntios, começa a escutar, deixa a palavra entrar, depois você começa a ler, depois você começa a buscar. É aos poucos, é gradativo, todo dia um pouquinho. Quando você vê, você vai parar de encaixar Deus na sua vida e você vai começar a encaixar a sua vida em Deus. Entende? Todos nós, de um certo modo, começamos por obrigações. Depois a gente, com o tempo, vai gostando da situação, vai gostando de ser amado, porque Deus nos ama desde o primeiro momento que a gente nasce, só que a gente não consegue sentir porque a gente está no pecado. Mas conforme a gente vai buscando a presença do Senhor, a gente vai se permitindo deixar ser amado. Então, conforme você vai sentindo um gostinho da presença de Deus e conforme você vai se permitindo ser amado por Ele, você vai deixar de encaixar Deus na sua vida e você vai começar a encaixar a sua vida em Deus. Entende? Então, só depende de você. Você já orou, jejuou, fez propósito, fez a sua parte? Vou te dizer, tem algo para te dizer, Gil. A sua parte você vai fazer até você sair desse plano aqui. Não é só fazer um pouquinho. É fazer disso uma rotina na sua vida. É fazer disso que você está fazendo, que você falou aí, um hábito. Entende? Não é fazer para algo. Você não tem que fazer para obter algo de Deus. Você tem que fazer porque é um prazer para você estar na presença do Senhor. Essa é a diferença. A gente pega aqui Caim e Abel. Você está agindo como Caim. Você está pegando de qualquer jeito, de qualquer modo e está entregando para o Senhor porque você já fez a sua parte. Agora você quer recompensa. Não é assim que funciona. Você tem que ser Abel. Você tem que pegar a melhor parte tua, de todo dia teu ali, e entregar para o Senhor todos os dias, até você morrer. Entende? Quando eu falo sair desse plano aqui, é o nosso óbito. Até você sair desse plano aqui e virar estrelinha, vamos colocar dessa forma, você tem que entregar o seu melhor para Deus todos os dias. Isso se você quiser. Se você quiser viver os propósitos do Senhor, se você quiser viver os planos do Senhor, se você quiser viver de acordo com a vontade do Senhor, é dessa forma. Mas se você não quiser, você tem o livre-arbítrio de não querer. Não aconselho você escolher o lado mais fácil. Porque o lado mais fácil você está sempre dentro de cativeiros. E você nunca vai estar livre. O inferno dá pra gente uma falsa sensação de liberdade. Mas na verdade a gente está preso a eles. A liberdade nós temos com Deus. Porque com Deus a gente sabe o que é certo e o que é errado e a gente escolhe não fazer. E outra coisa aqui que é muito importante. Quando você escolhe estar na presença do Senhor, você tem a garantia da presença dele contigo. O que isso quer dizer? Que quando você é obediente ao que ele manda você fazer e mantém com ele ali uma rotina, ok? De desenvolvimento do seu relacionamento com ele, Deus se responsabiliza pelo que ele te falou, se responsabiliza por você, se responsabiliza de entregar a promessa na sua mão e te dá a garantia da vitória. Então, quando você anda com Deus, você tem a garantia que você vai receber. Só que não é no teu tempo, é no tempo do Senhor. E até você receber o que ele falou para ti, ele vai trabalhar em você
para preparar você para receber o que ele vai te entregar. Porque se ele te entregar do jeito que você está, você vai perder. Porque você não tem estrutura espiritual para manter. Porque, gente, a gente precisa entender uma coisa aqui, que é muito importante. Tudo com Deus é muito importante, mas você precisa entender uma coisa aqui. Quando Deus entrega algo para ti, um propósito, uma promessa, algo, uma bênção para você, o inferno não quer que você receba essa bênção. Então, se você não estiver preparado espiritualmente para receber o que Deus tem para ti, o inferno ele já está ao seu redor. A Bíblia nos afirma isso, que ele fica ao nosso derredor. Sem a gente receber nada, a gente já sofre bombardeio. Imagine você quando recebe algo das mãos do Senhor para a tua vida. Ele vai bombardear em cima de você de uma maneira que o seu psicológico não vai aguentar. Por que tem tantas pessoas caindo? Por que tem tantas pessoas entrando em depressão? Pessoas do meio cristão. Por quê? Porque o alicerce não estava em Deus. Porque o alicerce estava balançado, deu alguma legalidade. Então, para você não perder o que Deus tem para ti, a gente precisa fazer a nossa parte, que é obedecer, buscar a presença do Senhor, nos submeter à autoridade dele, entende? Desenvolver com ele um relacionamento. Isso que eu falo para você não é um sacrifício, é algo prazeroso, que você, com o tempo desenvolvendo com ele, você vai sentir a necessidade de estar na presença dele, porque o seu espírito vai estar despertado, ele vai gritar pela presença de Deus. Entende? Entendi. Mas continua acreditando, continua exercendo a fé. Ok? Sim, Vivi, Deus prefere. Por isso que não é que Deus prefira. Ele vai ver que você ainda não está pronto para receber e ele vai prolongar o caminho para você chegar até o que ele teria para te entregar. Você vai receber de qualquer maneira, a não ser que a gente não recebe o que Deus tem para nos dar quando a gente desiste, ok? Porque a única pessoa que pode fazer da gente não receber as bênçãos e as promessas de Deus para nossa vida somos nós. Que o maior interessado da gente viver é o próprio Deus, ok? Então ele vai dar caminhos para a gente, para treinar a gente, para preparar a gente para receber o que ele tem para nossa vida. Ok? Mas se você desistir no meio do caminho, você perde aquilo ali. Só que se ele vê que você não está pronto para receber, ele vai mudar a rota. Eu às vezes eu escuto muito isso no meu processo. Estou mudando a rota. Por quê? Porque a pessoa, no caso eu ainda não estava preparada ainda para receber. Ou seja, eu não estava do jeito que ele queria, do jeito que tinha que ser. Porque ainda existia dentro de mim alguma ferida. É a mesma coisa você. Se por acaso você ainda não recebeu, é porque você ainda não está pronto para receber. Porque se você não está pronto para sustentar, na estrutura que você tem hoje, o que Deus tem para te entregar. Não conta, Gil, não conta. Não conta, experiência própria. Não conta. Porque quando a gente conta o que Deus nos conta, a gente está explanando aos 7 cantos do mundo, vamos botar dessa forma, e o diabo está ao nosso derredor, e o diabo é fofoqueiro. E como ele não quer que você receba a bênção, o que ele vai fazer? Ele vai dificultar a sua vida. Então você vai estar trazendo cargas desnecessárias para cima de você. Eu estou falando que eu fiz isso. Hoje, o processo que eu estou passando hoje tá assim, ó. Por quê? Porque eu fui abrir a minha boca para quem não era para abrir. E essa pessoa hoje está com inveja da minha vida e está tentando de todas as maneiras me destruir. Entende? Só que ela não consegue o êxito dela, mas ela tá lá, tá me atrapalhando, vamos botar assim. Já era para eu ter recebido de Deus, mas não consigo receber porque a pessoa está me atrapalhando. Mas até nisso Deus tem propósito. Entende? Por quê? Porque Deus vai estar usando a situação também, porque a pessoa que está lá atrapalhando também é um filho de Deus. É uma criação de Deus, que também tem direito à salvação. Então, nunca fale. Nunca fale. O nosso mistério com Deus não tem que ser falado. Para ninguém. Nem para pai, nem para mãe, nem para marido, para ninguém. A não ser, se Deus falar para você assim, pode falar, você fala.
Mas se Deus falar não fala, não fala. Entende? Por má vontade que você tenha. Lembra da história de José? Que o José foi contar o sonho dele para os irmãos? No final ele foi parar no Egito, que era para ele parar lá, para ser governador. Mas quais foram os bocados lá que José passou? José passou pela cisterna, passou pela prisão, foi acusado de assédio. Teve várias situações que o José passou que não tinha necessidade dele passar, vamos botar dessa forma. Entende? Mas passou. Porque ele contou. Então a gente não tem que contar. A gente conta para Deus. Entende? Foi caluniado, isso aí. Gente, já são 10h34. O Clube da Bíblia hoje acabou. Mas gostei do Clube da Bíblia hoje, foi diferente. A gente está aqui conversando, está confraternizando. É isso mesmo que é a intenção de Deus para nossa vida, para a gente estar aqui se inteirando, se interagindo, tá? Vivi por mim, eu ficava aqui mais tempo, mas tem um povo, né? Tem um povo, não tem só nós. Tem um povo. Seu José, seja bem-vindo. Davi, seja bem-vindo, para vocês que estão entrando agora, hein? Então, sexta-feira, tá? Toda sexta-feira à noite, a gente vai estar aqui fazendo o Clube da Bíblia, pra gente estar lendo, confraternizando. Amém, seu José Bianco. Obrigada pela tua bênção. Entende? Vamos, se vocês quiserem, depois vocês me falam, se vocês querem outro dia de Clube da Bíblia, que a gente também coloca. Pra gente não fazer só sexta-feira, fazer outro dia, e vocês vêm e me falam, tá bom? Pra gente estar aqui confraternizando, então a gente tá aqui conversando. Porque isso é bom, né, gente? Porque a gente tá ocupando a nossa mente, tá edificando o nosso espírito, tá agradando o coração de Deus. Ao mesmo tempo, a gente não tá em lugares que não é para estar, em lugares prosmíscuos, em lugares que não acrescentam na nossa vida. A gente tá aqui confraternizando e falando da palavra do Senhor. Isso é bom. Que bom, Vivi. Que bom que eu posso contar contigo. Fico muito feliz, viu? Vamos então, gente, fazer uma oração para a gente estar encerrando esse momento aqui com o Senhor e agradecendo? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por estar aqui presente conosco. Obrigada por ter trazido seus filhos, Pai, por ter trago todas as pessoas que precisavam estar aqui escutando essa mensagem, estar aqui no Clube da Bíblia, aprendendo, desenvolvendo com o Senhor, aprendendo a desenvolver um relacionamento contigo, aprendendo a ter mais disponibilidade para Ti, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. E cada vida, Senhor, venha ser contigo em espírito e verdade, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que bom que você ama aprender. Eu amo falar do Senhor, então combinou. Quem teve a Bíblia roubada não deu para ler o nome. No Play Store tem bastante Bíblia que você pode baixar o aplicativo. Eu sei que quem gosta de ler a Bíblia em mãos é diferente, mas pelo menos você vai ter uma Bíblia no seu celular. Então baixa lá a versão atualizada da Bíblia Sagrada, que você vai ter as palavras com maior entendimento, um entendimento mais fácil. Tá bom? Então, gente, eu não conheço Ed Bispo, seja bem-vindo. A Vivi te conhece, mas eu não conheço você não, mas seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo à família também. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês venham ter um excelente final de semana. Seu Jair, obrigada pelos mensuráveis presentes que você deu, abençoou minha vida. Obrigada por toda a vida de todos vocês aqui, vocês me abençoam de todos os jeitos, tá bom? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e bom final de semana para vocês. Tá bom? Que Deus abençoe, gente. Fique na paz. Tchau, tchau.